Cristo, louvado seja Deus. Eu irei contar aqui uma experiência. Quando eu era nova convertida, eu acho que eu tinha uns 14 para 15 anos de idade. Eu tinha acabado de me converter, era recém-convertida, nova na fé. E uma vez eu estava passando e eu vi um tanto de gente. Tinha um tanto de gente, um tanto de gente na porta de uma casa. E eu, curiosa, me aproximei, né? Quando eu chego, e eu passo por um, passo por outro, até ver o que era que estava acontecendo ali, que estava atraindo aquele povo ali, atraindo aquelas pessoas ali. E quando eu vou passando, eu sempre fui curiosa, eu sou muito curiosa, eu sou curiosa até hoje. Aí tinha uma criança. Não era uma criança muito pequenininha não, uma criança assim, grandinha assim, mas era criança. A criança tinha mais do que 7 anos. Eu acho que ela tinha mais do que 8. Eu acho. Era criança de 8 anos para cima. 8 a 10 anos, 11 anos, uma coisa dessa. 12 anos, sei que era um garotinho. E aí tinha uma mulher com oh, eu nunca vi um negócio daquele. Nem na igreja católica, quando eu era católica, eu vi um negócio daquele. Era uma cruz do tamanho da minha mão. Do tamanho da minha mão, mais ou menos. Uma cruz assim do tamanho da minha mão. Só que aí a cruz era um terço gigante. Eu vou falar gigante porque eu nunca vi um terço daquele, nem na igreja católica. As bolas eram desse tamanho, ó. Desse tamanho as bolas ó, do terço. Eu acho que aquilo ali era um terço, né? Apesar que eu nunca vi na igreja católica, mas essa mulher tava com esse terço aí. Eu acho que era terço, não sei. Não sei o que era. Sei que era isso, uma cruz bem grande assim. E esse colar com essas bolas desse tamanho, porque o terço, as bolas é miudinha, né? E a cruz é bem pequenininha. E ali ela botou no pescoço do menino e tava em tempo de enforcar o menino e com a cruz na cara do menino e dizendo assim, sai em nome de Deus, sai em nome de Deus. E o menino, os olhos do menino era assim, virado. E aquele tantão de gente assistindo aquilo ali, e aquela mulher sai em nome de Deus, sai em nome de Deus. E eu fiquei olhando assim, eu era nova convertida, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Hoje eu expulsaria, eu mesmo expulsaria. Eu ia lá expulsar o demônio em nome de Jesus. Mas eu era adolescente, nova na fé, recém-convertida, eu não entendia. E ali eu fiquei vendo aquilo ali, eu vi que aquilo ali estava errado, não era por aquilo ali. E eu cheguei e ali o menino ficava com os olhos assim, virados assim, gente, a coisa mais feia. E o menino estava endemoniado, o menino estava endemoniado. Era filho dela. Não sei se era adotivo ou era biológico. Eu sei que eu fiquei sabendo que era filho dela. Porque teve uma conversa que parece que era adotivo, sabe? Mas eu não tenho certeza. Porque vem na minha memória, porque tem muitos anos isso aqui. Aí vem na minha memória que era adotivo, porque teve uma conversa que era, mas aí eu não sei. Eu sei que era filho. Adotivo ou não, era filho dela. Porque adotivo também é filho. E ali sai, e eu fiquei sabendo que ela morava só com aquele menino ali. Eu fiquei sabendo que ela morava sozinha com aquele menino. E eu fiquei sabendo que ela era macumbeira. Eu fiquei sabendo que ela mexia com macumba. Isso tudo foi o que eu fiquei sabendo na época. Eu não sei se era verdade ou mentira, mas provavelmente eu acredito que seja verdade, né? E ali ela ficava com a cruz bem grande, sai em nome de Deus, e nada de sair. O menino ficava ali com os olhos regalados, assim, sei lá, e assim, fazendo aquele negócio, aquela coisa ruim. E eu, muito pouco tempo de crente, eu não entendia nada. Aí eu cheguei para ela e disse, eu tinha uns 14 para 15 anos, uma coisa dessa, 16, sei lá. Eu disse, ó, a senhora quer levar ele na igreja? Eu sou da igreja do Evangelho Quadrangular. Eu falei com ela que eu era dessa igreja aí, eu congregava nessa igreja. Agora a senhora tem que pagar o táxi, porque do jeito que ele tá aí, desse jeito aí não vai sair não. Se a senhora quiser, eu levo a senhora lá para a igreja que eu sou, igreja do Evangelho Quadrangular, tem uma missionária lá, uma pastora. E a senhora leva,
Aí ela falou assim, "E vai resolver?" Eu falei, eu acredito que... Eu era novinha, eu falei, eu acredito que sim. Porque lá acontece de resolver as coisas, sabe? Porque na igreja do Evangelho Quadrangular, para quem não sabia, já teve muitas curas, muitos milagres, né? Teve muitos milagres mesmo. Inclusive eu fui batizado com o Espírito Santo na igreja do Evangelho Quadrangular. E tinha cura, tinha assim, nesse ministério, não sei hoje, né? Na época tinha muitas curas, muitos milagres. Deus operava na igreja. Teve um pastor mesmo que veio de Minas, se me faz memória, o filho dele ressuscitou. Ele contou, era um dos superintendentes da quadrangular, e o filho dele ressuscitou, e o filho dele morreu, ele orou para Jesus ressuscitar, ele disse, e ressuscitou. Então Deus operava milagre na igreja do Evangelho Quadrangular, não sei se ainda opera, né? E ali eu falei, eu levo lá, a senhora paga o táxi que eu levo, porque eu sou nova convertida, eu não entendo, mas a pastora vai resolver, assim. E aí ela, tá bom, se for para resolver, eu vou levar, sim, eu vou pagar. A gente chamou um táxi. Ninguém sentou na frente, ela sentou, eu atrás, ela atrás. E eu não lembro se minha irmã foi, eu não sei, tô em dúvida. Eu sei de mim, deu e ela. E o menino atrás do banco do táxi, menina fazendo assim, ó, assim, com um zóio assim, eu não sei nem imitar aquele negócio ali, é uma coisa ruim mesmo. O menino fazia um zóio assim, ó, e fazia assim, ó, coisa do demônio mesmo. E ela segurando o menino assim pelo pescoço assim, o menino aqui deitado nela aqui, e eu do lado assim, olhando assim, ó. E quando chegou na porta da igreja, o menino saiu normal. O menino saiu normal, parece que o diabo saiu do menino dentro do carro, né? Quando abriu a porta do táxi, o diabo saiu do menino. Parece que saiu, porque o menino estava normal, bonzinho, bom, comportadinho. O menino era até da polícia Mirim, lá em Teixeira de Freitas, foi em Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia. Lá em Teixeira de Freitas, não sei se ainda tem, tinha um negócio de uma polícia Mirim, uns meninos que ficava sendo tipo assim polícia. Era algo do governo tal, que tinha esse negócio aí. As policinhas, era tipo uma polícia. Tinha isso na época. Aí o menino usava uniforme, né? E o menino estudava no colégio público. Aí o menino ficou bom. Aí ele entrou lá, conversou com a pastora, com a missionária. E a pastora culpou ela. Culpou ela. Na quadrangular usava óleo, a pastora parece que jogou óleo nela e disse, a culpa é sua que o diabo entra no menino, porque quando o menino vai pro colégio, você joga os demônios no menino. Ela ficava jogando os demônios no menino quando o menino ia pro colégio. E a pastora disse que a culpa era dela, que os demônios entravam no menino por causa dela. E ela não quis aceitar Jesus, o menino aceitou. E o menino ia para a igreja. A igreja era longe, gente. Era longe demais. Era muito longe da igreja. Mas mesmo assim o menino ia. Aí tinha um sopão nessa igreja, que a irmã Aparecida fazia um sopão. O nome dela era Aparecida, viu? Por isso que eu falo irmã Aparecida. Porque o povo chamava ela mais de irmã Aparecida. E tinha um sopão. E nesse sopão era de graça para dar para os necessitados. E o menino ia, comia sopão, ia educar no sopão. O menino ficava na igreja. E o menino ficou firme, gente, na igreja. O menino ficou comportadinho, bonitinho na igreja. Mas só que, infelizmente, o menino morreu, gente. O menino se pendurou num carro. Eu não sei se foi de açúcar, de cana, não sei, me falha a memória, porque tem muito tempo, era adolescente. Mas falaram que ele morreu assim. Ele se pendurou num carro. Ele estava no colégio, ele se pendurou. Eu também já fiz isso quando eu era criança, só que eu fazia nas carroças de cavalo. Eu ficava me pendurando nas carroças de cavalo, embaixo, a gente ficava com esse negócio. Só que tem criança que se pendura em caminhão. Ele se pendurou para pegar, e ele caiu e o carro passou por cima. E ele morreu. Eu creio que Deus levou ele porque era um menino sofredor. Mas ele estava liberto, ele não estava mais endemoniado, não. E ele estava indo para a igreja. Mas o que eu vim a dizer é que cruz não expulsa demônio, não. O diabo tem medo de cruz, não. O diabo tem medo é do nome de Jesus, é do sangue de Jesus, é do próprio Cristo. Porque uma cruz tem poder para quê? Para nada.
O poder da cruz foi ter matado Jesus nela. O poder da cruz foi o quê? Foi Jesus ter morrido na cruz. A cruz matou Jesus. Como é que uma cruz que matou Jesus vai ter poder para fazer nada? Quem tem poder é o que morreu na cruz e ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Então essa experiência, eu era nova na fé e eu fiquei assustada com aquele menino. E aí ela não queria ir para a igreja não, ela disse, não, pode deixar o menino para a igreja que o menino tá bonzinho agora. Depois que ele começou a ir para a igreja, ele tá bonzinho. Aí ela falava que o menino tava bonzinho, parou de ficar endemoniado. Ela disse, eu sofro muito com esse menino, que ele fica endemoniado, ele fica perturbado, ele fica com essas coisas ruins, ele fica com esse espírito, e eu sofro com esse menino, bem assim. E a gente falando pra ela ir pra igreja também, ela, não vou não quero ir pra igreja não, deixa só ele ir, ele pode, que ele tá ficando bom. E eu só sei que ele acabou, foi morrendo. Ele acabou, não demorou muito depois que eu levei esse menino com ela, né, pra igreja. Depois que o menino foi liberto, tava bonitinho lá. O menino era comportadinho, gente. O menino não era esses meninos agitados, não. Na igreja ele ficava bonzinho, comportadinho, respeitava. Não era menino que desrespeitava ninguém. Só que o menino tinha um encosto que, em vez de quando pegava esse menino na casa, agora, enquanto ele não tinha ido ainda para a igreja. Aí depois que ele começou a ir para a igreja, que eu levei, eu era adolescente, aí o menino ficou bonzinho, só que o menino morreu desse jeito aí, pendurando no caminhão aí, ele estudava, ele era também da Polícia Mirim, que tinha esse negócio de Polícia Mirim, que era um uniforme, se me faz a memória, azul e branco, uma coisa dessa. Era um uniformezinho que era para incentivar as crianças, para um lazer, tipo alguma coisa assim, para as crianças se interessar. E eu fiquei triste que ele morreu, mas ele morreu. E foi através de mim que eu, era nova convertida, levei esse menino para a igreja. Mas hoje não, hoje eu expulsaria o demônio, não levava para a igreja nenhuma, eu mesmo ia lá e expulsava, eu mesmo enfrentava. Mas eu era nova na fé, recém-convertida, e eu achei por bem levar para a pastora lá, expulsar, porque eu me senti sem experiência, né? Mas é assim mesmo, porque a gente é nova convertida, é assim. E o menino se converteu, era novo convertido, partiu, e é isso aí que eu relatei aqui, que aconteceu comigo, foi uma das primeiras experiências que eu tive, né? Assim, com endemoniado, assim, na minha adolescência, assim. E aquele povo, aquela multidão ali não fazia nada, ninguém fazia nada. A mulher botou um peso no pescoço do menino e com a cruz. E sai nada, e o menino ficava assim, regalando os olhos assim, e ringia assim, e ele ringia. Era uma coisa maligna mesmo no menino. É porque Deus me usou, foi Deus que me usou para isso aí, porque se fosse outra pessoa, outro adolescente, não topava não, porque o menino tava com a cara de monstro. Ela tava sentada aqui, o menino aqui, né, e ela segurando assim, o menino olhava pro menino, o menino, eu não sei nem imitar, uns olhos assim de um bicho, tinha uma coisa ruim no menino. E o menino ficou bonzinho, parou, ela até mesmo disse que estava bom o menino para a igreja, porque o menino tava bom, nunca mais o menino tinha, o encosto nunca mais tinha pegado o menino, coisa ruim nunca mais tinha pegado o menino. E aí o povo, e por que a senhora não vai também para ir para acompanhar? Não vou não, porque o povo falou que ela gostava era de macumba. E a pastora estava certa, ela que ficava botando os demônios no menino. A pastora culpou ela, a pastora não culpou o menino de jeito nenhum, disse, a culpa é sua, que você fica jogando coisa ruim no menino. Então nós não temos que jogar coisa ruim nos filhos, não. Às vezes as pessoas ficam jogando coisa ruim nas crianças, fica amaldiçoando as crianças, jogando coisa ruim, e às vezes as coisas ruins pegam mesmo, como pegou nesse menino aí. Então Deus abençoe, é isso que eu tenho a dizer.